Gravar, gravando. E vou compartilhar. Pera aí. Deixa eu só mudar aqui. Monitor principal. Ok. Ok, consegue ver a tela? Sim. Ok. Hoje é um desafio, né, poder apresentar 3 capítulos da Confissão de Fé de Westminster em 1 hora e menos de 1 hora e meia, né? É um conteúdo bem denso, né? E eu não sei, se não me engano, foi o reverendo Emerson que já disse certa vez que o mais difícil de preparar uma aula é deixá-la concisa, né? Se for para falar 4 horas para vocês, não preciso nem preparar. É só vir aqui e começar a falar sobre tudo, né? Mas vai levar umas 4 horas. Tornar esse conteúdo conciso, né? É o que faz levar tempo na preparação de uma aula, de uma preleção. E eu espero tentar isso hoje, né? Tornar esse conteúdo simples, mas é claro que se houver qualquer dúvida, qualquer coisa não esclarecida, vocês podem perguntar, ok? Os 3 capítulos, né? Tratam sobre a igreja, a comunhão dos santos e os sacramentos, ok? Então vamos falar um pouco sobre eclesiologia, sobre a comunhão, sobre os sacramentos. Eu já adianto que aqui vamos falar sobre os sacramentos de um modo mais geral, e aí o reverendo Márcio, na sua aula gravada, ele vai falar a respeito, de modo mais detalhado, sobre o batismo e a Santa Ceia de modo separado, ok? Então, talvez, muitas perguntas que surjam ali na parte dos sacramentos, o próprio reverendo Márcio vai responder, mas como a aula dele vai ser gravada, vocês podem perguntar aqui também, a gente tenta dar um jeito. O que eu souber, eu ajudo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com uma oração. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos salvou, nos redimiu, nos trouxe, Pai, para uma comunidade de remidos, e isso demonstra a sua misericórdia, a sua graça, a sua justiça sendo satisfeita em Cristo. Nós te louvamos e te agradecemos por isso. E pedimos que o Senhor nos ajude agora, nesse momento, a entender melhor aquilo que o Senhor fez por nós, essa comunidade que o Senhor criou, e como que a maneira que o Senhor criou essa comunidade é importante de entendermos, a fim de podermos vivenciar essa igreja da maneira correta. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, em primeiro lugar, sobre a igreja. Vamos falar um pouquinho sobre eclesiologia, capítulo 25 da Confissão de Fé de Westminster. E ele diz... primeiramente, diz respeito à igreja invisível. Parágrafo 1 diz: a igreja católica ou universal, que é invisível, consiste do número total de eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Então, nós falamos aqui a respeito da Igreja Católica, e talvez existe no meio evangélico um certo estranhamento quando a gente usa esse termo, né, Igreja Católica, porque lembra da Igreja Romana. Mas quando fala católica aqui quer dizer universal, embora esse termo também universal já tenha sido cooptado por uma outra igreja, né? Então podemos falar de igreja mundial, e piorou, mundial também já tem, né? Internacional, né? O pessoal monopoliza todos os termos, né? Mas se trata dessa igreja que é composta não apenas pelos membros dela atuais, aqueles que estão vivos, mas também por aqueles que já foram, aqueles que ainda virão. Essa igreja não apenas de todas as nações, mas também de todos os tempos, de todas as épocas, composta pelo número total de eleitos que estão sob Cristo. Primeiramente, é bom explicar essa questão do que significa quando falamos de igreja visível e invisível. É bom que esse termo esteja bem firme na nossa mente, porque esse é um dos pontos de tensão com os católicos romanos. Okay?
quando você vai para um contexto apologético ali, né, com um católico romano, uma das coisas que ele vai questionar no protestantismo é que eles não têm essa separação entre igreja visível e invisível. Para eles a igreja é uma só e é a deles. Não é? Essa é a argumentação católico-romana, e eles vão bater exatamente aí. Ó. Onde na Bíblia vocês encontram essa questão de igreja visível e invisível? O que significa isso? Por que vocês separam? O que significa? O James Bannerman, que escreveu o livro A Igreja de Cristo, ele explica aqui dizendo que quando falamos de igreja invisível e igreja visível, não estamos nos referindo a duas igrejas separadas e distintas. Não são duas igrejas, mas a uma só igreja sob diferentes características. Que características são essas? A igreja invisível é formada de todos e ninguém mais além que os eleitos, que estão unidos de forma vital a Cristo, o cabeça. Então, a igreja invisível tem uma ligação espiritual com Deus e uns com os outros. A sua membresia ali, a sua ligação, o seu relacionamento é um relacionamento espiritual. Eles estão unidos sob um só cabeça, que é Cristo. Enquanto a igreja visível é formada de todos aqueles que professam a fé em Cristo, juntamente com seus filhos. Ou seja, a ligação da igreja visível é uma ligação externa e não espiritual. Tanto que você não deve ficar surpreendido se em algum momento você descobrir que uma pessoa que estava aí na sua igreja durante muitos anos se afastou da fé e não é mais crente, e não é crente, e nunca foi, ok? Porque a ligação da igreja visível, dessa igreja local, é uma ligação formal, uma ligação externa, uma ligação pela profissão de fé, que pode ser verdadeira, pode ser vinda do coração, ou pode não ser verdadeira, ok? Mas é uma ligação externa, certo? Quais são as características da igreja invisível? Ela é católica ou universal, ou seja, ela não é limitada a um certo lugar ou uma certa época, mas é composta de todos os eleitos de todos os tempos, ok? Nós estamos nessa igreja juntamente com Agostinho, juntamente com Anselmo e tantos homens importantes do passado, nós estamos nessa mesma comunidade. Okay? Ela é composta por todos os eleitos, por isso a sua ligação é uma ligação espiritual. Ela se dá por meio da eleição de Cristo Jesus e da nossa união com Cristo uns com os outros. E nós somos um só corpo sob Cristo. Essa igreja invisível encontra-se no relacionamento interior e espiritual com Cristo, onde quer que a igreja visível esteja no mero relacionamento exterior com ele. O único grupo com que foi estabelecido o pacto da graça e a quem pertencem as promessas e os privilégios é a igreja invisível formada pelos crentes verdadeiros. Ok? É com essa igreja que Deus tem um relacionamento espiritual. Você já deve ter visto, né? A Bíblia diz, né, que nem todo o povo de Israel, aquele povo externo, era de fato israelita. Israelitas de fato são aqueles que tinham uma ligação espiritual com Deus, aqueles que foram eleitos por Deus. É um laço invisível, é um laço que não se pode medir, não se pode calcular ali, mas que assegura o gozo das bênçãos da salvação. Ok? Segundo parágrafo diz respeito à igreja visível, e diz aqui que a igreja visível, que também é católica ou universal, sob o evangelho, não sendo restrita a uma nação, como antes sob a lei, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. Ela é o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Então, quais são as características da igreja visível? Ela é formada por todos aqueles que professam a fé. A sua ligação, então, é uma ligação externa. Ela se dá pela profissão de fé, ok? Quando você vai entrevistar ali no conselho, né, quem é presbítero aqui, né? Você vai entrevistar um candidato a novo membro, ok? O que você pergunta para ele? Você pergunta se ele creu, né? Se ele entende o que ele crê, se ele crê no Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Ok? Você pergunta para ele ali a sua história de conversão, e se as respostas forem satisfatórias, você o aceita como membro. Ok? Não tem como você saber o que está no coração dele, não tem como saber se ele está mentindo, certo? Se a sua profissão de fé externa e os seus atos condizem com essa profissão, você o recebe como membro. É uma ligação externa. E pode ser que lá para frente você tenha uma surpresa, pode ser que não, não é? Então, é uma ligação externa. Juntamente com seus filhos. Então, não é apenas aqueles que professam a fé, mas também os seus filhos. Tanto que nós entendemos que existem os membros não comungantes, que são as crianças que nascem em nosso meio e que fazem parte da comunidade da aliança. Assim como todo israelita que nascia em Israel fazia parte dessa comunidade. Ainda que ele pudesse ali não ser circuncidado de coração, mas se ele é circuncidado, ele faz parte da comunidade, faz parte do povo visível de Deus. Ok? É o reino do Senhor. É na igreja que nós vemos essa manifestação temporal do reino de Deus, o reino que Jesus já inaugurou, mas que ainda não foi consumado. Ele está presente na terra, na sua igreja, de forma visível. E fora da igreja não há possibilidade ordinária de salvação. Quando eu digo ordinária, é claro que pode haver possibilidades de pessoas que se convertem no leito de morte, ok? Pode ser que pode haver possibilidades assim, né? E são possibilidades, são situações extraordinárias. Mas alguém que conhece a Cristo, que é regenerado pelo Espírito Santo, que professa a fé, necessariamente essa pessoa vai se dirigir a uma igreja fiel. Ok? Então tem gente que fala assim, é possível um desigrejado ser crente? Olha, eu não vou dizer que não é possível, porque podem haver situações extraordinárias, ok? Pode ser que alguém ali esteja confuso, precise ainda encontrar uma comunidade. Mas, ordinariamente, alguém que é crente vai para a igreja, ok? Esse é um bom argumento contra ali os desigrejados, não é? Então, eles não se encontram, né? Ela não se encontra no relacionamento interno e salvífico com Cristo, mas apenas no relacionamento exterior, absorvendo nada mais do que as promessas e o gozo dos privilégios exteriores. Existe algum privilégio de ser parte da igreja visível, ainda que não seja parte ainda que não tenha a salvação? Existe algum privilégio? Existe. Claro que existe. Uma criança que cresce no seio da igreja, ainda que mais para frente ela não professe a sua fé, ainda que mais para frente ela não se torne cristã ali, professa de fato, ela vai desfrutar de certos privilégios, de estar ali no meio do povo de Deus, de ter acesso à palavra de Deus, de poder ali conhecer a comunhão dos irmãos, dos fiéis. Ela vai ter uma educação diferenciada. Tanto que até mesmo pessoas que não são cristãs, mas que cresceram na igreja, têm uma educação diferente, não é? Se destacam na sociedade. Porque existe ali alguns privilégios de se fazer parte da comunidade, da aliança, ainda que não haja conversão. Então, veja, o povo de Israel tinha o privilégio de ter um acesso especial à palavra de Deus, que as outras nações não tinham. Quer dizer que todo o povo de Israel foi convertido? Não. Mas eles tiveram esse privilégio. E então, esse privilégio, essa igreja, né, ela foi feita para ser uma comunidade que protege a igreja invisível que está no meio dela. Como diz aqui o Bannerman, ele diz, tudo isso necessariamente indica uma comunidade exterior e visível, envolvendo e abrangendo a comunidade invisível e espiritual. Em outras palavras, uma igreja exterior, dentro da qual se encontra a igreja invisível, formada pelos verdadeiros crentes protegidos, aperfeiçoados. Então, para que serve a igreja visível? Para fornecer ali a pregação, as ordenanças, os sacramentos, uma certa proteção para a igreja invisível que está ali no seu meio. Ok? Não quer dizer que todos os membros ali, todos que estão no seu hall de membros, sejam da igreja invisível. Pode ser que não. Ok? Pode ser que não. Mas eles estão nessa comunidade que protege a igreja invisível. Ok? Os membros da igreja invisível não podem ser vistos nem percebidos pelos olhos humanos.
pois o seu chamamento é o chamamento interior do Espírito, e o relacionamento deles com Cristo é espiritual, e não se pode ver, ao passo que os membros da igreja visível estão à vista de todos por meio da profissão exterior que fazem, e pela conexão externa em que se encontram com Cristo, à medida que gozam os privilégios e as ordenanças que ele instituiu. Não tem como você discernir a olho nu. E é por isso que quando você for admitir um candidato à membresia, não tem como você tentar ali obter dele uma evidência interna de salvação. Tudo que você pode exigir dele é o que ele fale, né? Que ele declara sua fé e que comporte-se de acordo. Ok? A igreja, como diz Lutero, como disse Agostinho, a igreja é santa e pecadora. Ok? A igreja é santa e pecadora. Existem não crentes no meio da igreja. Nós devemos fazer de tudo para que aqueles que não se comportam segundo a fé sejam removidos do nosso meio por meio da disciplina eclesiástica. Devemos cuidar disso. Mas não podemos esperar um tipo de pureza que exigiria da gente um certo legalismo. Não dá para ir até esse ponto, ok? E aí aqueles que são membros da igreja visível estão num relacionamento com Deus, embora não seja um relacionamento, muitas vezes, interno. Mas é, de fato, um relacionamento. É o que se chama na teologia de pacto federal. Ok? Então, as crianças que estão no nosso meio, elas têm um relacionamento com Deus, um relacionamento por meios externos. Certo? E é, de fato, um relacionamento, embora não seja ali um relacionamento interno. Isso explica, irmãos, passagens como aquela de Hebreus, que é tão difícil para nós calvinistas, né? Que fala, por exemplo, alguém que tenha desfrutado da aliança, desfrutado dos privilégios, da comunhão, mas saiu do nosso meio, esse não tem mais jeito, não é? E aí a gente fica, como é que eu explico isso? Isso é perda de salvação? Não, não é perda de salvação. A ideia é de uma pessoa que tinha um relacionamento com Deus, mas visível, externo, não interno, e saiu do nosso meio, ok? Esse não tinha um relacionamento interno. Esse ouviu a palavra e não a recebeu com fé. Esse, na verdade, nunca foi dos nossos. Então, não há perda de salvação. Mas essa pessoa que sai do nosso meio, de fato, ela tinha um relacionamento exterior com Deus. Ok? E desse relacionamento, ela se apostatou. Ok? Então, essa é a ideia calvinista de apostasia. Não a perda de salvação, mas uma perda de um relacionamento externo com Deus. Ok? Parágrafo 3. O ministério da igreja. Diz aqui, a esta igreja católica visível, Cristo deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus para a congregação e aperfeiçoamento dos santos nesta vida até o fim do mundo, e pela sua própria presença e pelo seu Espírito, os torna eficazes para esse fim, segundo a sua promessa. Então, qual que é o ministério da igreja? O que Deus deu à igreja? Os oráculos e as ordenanças, ou seja, a sua palavra e os sacramentos que devem ser administrados, bem como a disciplina. Foi isso que Deus deu à igreja, não a pessoas individualmente. Deus não deu a palavra, a sua palavra, a Bíblia, para pessoas individualmente fazerem o que quiser com ela, mas deu à igreja. E a igreja é responsável por mantê-la, responsável por guardá-la, por defendê-la, ok? A reforma protestante, ela defendeu o livre exame das escrituras. Isso nós sabemos bem, né? Antigamente, né, a Igreja Católica Romana, ela não permitia que as pessoas tivessem acesso à escritura, tão somente o clero. E a Igreja Reformada, né, a Igreja Protestante, permitiu que as pessoas tivessem acesso. Mas a Reforma Protestante nunca defendeu a livre interpretação da escritura. Mesmo os reformadores sempre entenderam que interpretar a escritura é um papel da comunidade. Quando falo comunidade, não é o bispo, que para Roma é o bispo interpreta, mas para nós protestantes é a comunidade. Devemos ler a escritura dentro do seio da comunidade. É por isso que estranhe quando alguém vem com uma interpretação da escritura totalmente nova, ela não concorda com nenhum catecismo, com nenhuma confissão de fé, e fala assim, eu tenho meu próprio jeito de pensar. Não.
Se você veio com uma ideia nova que ninguém pensou ao longo de 2000 anos, muito provavelmente está errado. Muito provavelmente está errado, ok? Então Deus deu à igreja esse ministério da palavra e as ordenanças para congregação e aperfeiçoamento dos santos. A igreja é a coluna da verdade. E foi à igreja, diz João Calvino, que Deus deu ali o ofício de ministrar a doutrina que Deus pôs em suas mãos. E é o único meio para a preservação da verdade. Ele também diz, a igreja mantém a verdade porque, por meio da pregação, a igreja a proclama, a conserva pura e íntegra e transmite à posteridade. Se não houver ensino público do evangelho, se não houver ministros piedosos que por sua pregação resgatem a verdade das trevas e do esquecimento, as falsidades, os erros, as imposturas, as superstições e a corrupção de toda sorte assumirão imediatamente o controle. Em suma, o silêncio da igreja significa o afastamento e o anulamento da verdade. Então é papel da igreja pregar a verdade de modo corajoso, de modo com intrepidez nesse mundo que cada vez se afasta mais. Essa é a responsabilidade da igreja, tanto conservar a Bíblia quanto ensinar. É o que Bannerman vai dizer aqui. Quando fala conservar, pensa, por exemplo, no trabalho de conservar os manuscritos da Bíblia. De identificar ali nos manuscritos qual é o texto mais próximo do original. Não é? De todo esse trabalho de preservação, de conservação, é um trabalho da igreja. É um papel da igreja. Bem como ensinar a doutrina. E, nesse sentido, a igreja tem uma autoridade. A Bíblia é a nossa máxima autoridade em termos de fé e prática, ok? Tanto que nós dizemos que ela é a nossa única regra de fé e prática, ok? Mas isso não significa que não hajam outras autoridades, mas são autoridades secundárias, que derivam a sua autoridade da Bíblia. Tanto que elas são autoridade à medida em que estão de acordo com o que a Bíblia diz. Então vamos lá, a igreja é autoridade para definir doutrina? Sim, a igreja é autoridade para definir doutrina, embora a sua autoridade seja restrita. Onde que essa autoridade se manifesta? Ela se manifesta por meio dos seus órgãos adequados, os concílios. Ok? Os concílios são os lugares onde a igreja é representada, a igreja toda, não apenas o Papa, quando diz ex-cátedra, né, mas a igreja toda é representada nos concílios, nos seus órgãos adequados, e ela declara a verdade. E quando a igreja faz isso, ela deve ser ouvida, não apenas porque é a verdade que está de acordo com a palavra de Deus, conforme revelada na Bíblia, mas também porque a igreja é uma ordenança de Deus indicada para declará-la. Lembra lá de Atos capítulo 15, quando você tem ali uma discussão a respeito de se os gentios devem se circuncidar ou não é? O que você vê ali? Você vê uma reunião, um concílio, não só dos apóstolos, mas também dos presbíteros, que vão até um lugar específico para discutir essa doutrina. E aquilo que eles discutem lá, e a conclusão que eles chegam é colocado sobre todas as igrejas. Todos têm de seguir aquela doutrina que foi estabelecida em concílio, ok? Esse é o modelo para nós hoje, certo? Nós somos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós subscrevemos os símbolos de Westminster, ok? Quer dizer que os símbolos de Westminster são inerrantes? Não. Mas quer dizer que nós integramos essa igreja, a IPB, porque entendemos que a doutrina que ela segue, que é o símbolo de Westminster, são de acordo com as escrituras. Ok? E se nós estamos na IPB, não é nosso papel discordar, pregar diferente daquilo que é o que a igreja estabeleceu em concílio. Entendeu? Então, no módulo do mês passado, alguém fez uma pergunta, não sei se foi um de vocês aqui, né? A respeito do que fazer quando eu não concordo com alguma coisa lá do símbolo de Westminster. Né? Eu lembro que uma resposta foi dada. Irmãos, se nós estamos na IPB e não concordamos com algum dos símbolos de Westminster em algum ponto, minha recomendação é estude, veja se é isso mesmo, se você discorda mesmo,
E se você discorda mesmo, não se torne oficial da IPB. Okay? Minha recomendação direta é essa. Não se torne oficial da IPB. Vá para outra igreja. Vá para outra denominação. Porque a IPB, ela adota de forma eclesial, ok? Uma igreja deve ser unida doutrinariamente. Ok? E nossos símbolos, a igreja tem autoridade para definir símbolos. Certo? Para definir a sua doutrina. Okay? É uma autoridade secundária, mas é autoridade. A pureza da igreja, parágrafo 4. Esta igreja católica tem sido ora mais, ora menos visível. As igrejas particulares que são membros delas são mais ou menos puras, conforme neles é, com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o evangelho e administradas as ordenanças e celebrado o culto público. Então, as igrejas podem ser mais ou menos puras, e nem por isso deixam de ser igrejas. Não podemos esperar da igreja uma pureza extrema, uma pureza 100%. Isso não vai acontecer, certo? Tanto que nós temos irmãos de outras denominações que têm doutrina diferente da nossa. Nós entendemos que eles fazem certas coisas erradas, assim como eles acham que a gente faz certas coisas erradas, e ainda assim nós os consideramos irmãos. Okay? Os assembleianos são nossos irmãos, os batistas são nossos irmãos, não é? Porque naquilo que é essencial nós estamos juntos. Então veja, quais são os critérios de pureza? Se a pregação do evangelho é pura, ela é mais próxima, mais fiel, mais ou menos fiel. A administração das ordenanças, se ela é feita de modo correto, de modo fiel. E a celebração do culto público, se ele é feito de modo correto, de modo fiel. Ok? Então nós temos situações, igrejas, irmãos, que pregam autoajuda, não é? Nos seus cultos. E isso é algo que nos traz ira, né? Nos traz uma indignação santa com relação a isso. Mas muitas vezes, esses irmãos que pregam errado, creem no evangelho. Não é? Você olha para eles e fala assim, cara, eles são crentes, eles só estão muito enganados, mas são crentes. Aquela igreja ainda é uma igreja. Ainda é uma igreja. Embora com muitos erros, com muitas falhas, ok? Você vê cultos por aí que tem danças, que inserem elementos que não são do culto nosso, né? Do culto público. Nós entendemos que eles estão equivocados, mas ainda são igreja. Em suma, há muita coisa que talvez seja necessária para a perfeição de uma igreja, medida e avaliada pela palavra de Deus, que não é necessária para a existência de uma igreja, no sentido em que a falta dessas coisas a prive inteiramente do título ou dos privilégios de igreja. Identificamos essa diferença todos os dias com respeito a indivíduos cristãos. E não é menos verdade quando aplicamos a um grupo de cristãos. Então, você vê isso na igreja. Tem irmãos da sua igreja que têm certos pensamentos que são inadequados. Às vezes você tem um irmão aí que é petista, né? Não sei se tem algum petista aqui, tá? Só tô... Mas às vezes você tem um irmão aí que é petista. E aí você fala, cara, não pode ser petista. Não pode ser crente petista. Mas você conversa com o cabra é crente. Ele só está enganado, mas é crente. Okay? Então aí como é que você lida com isso, não é? Você entende que tem coisas que poderia melhorar, mas não é ao ponto dele não ser chamado de crente. E nós deveríamos parar nas nossas discussões sobre questões secundárias, colocar em xeque a irmandade das pessoas tão fácil por questões tão supérfluas. Se a pessoa disser que não crê em Cristo como Senhor Salvador, aí sim, essa é uma questão essencial. Ok? Mas se a pessoa pensa diferente de você com relação a um político, qualquer coisa do tipo, você não deve, de cara, dizer que ela não é crente. Ok? Devemos tomar muito cuidado com isso. Não é? No mesmo sentido vem a igreja. Ok? É claro que é difícil distinguir o que é essencial e o que não é essencial. Tem aquela frase famosa de Agostinho, né? No essencial, unidade, né? Em tudo caridade, né? No não essencial liberdade, em tudo caridade, não é? Mas o difícil é você identificar de fato o que é essencial e o que não é. Veja, para nós presbiterianos, a forma de batismo, embora nós defendamos o batismo por aspersão, nós entendemos que não é um assunto essencial. Não é? Tanto que nós recebemos tranquilamente irmãos que se batizaram por imersão. Porque se tem água e é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é batismo.
para nós está tudo certo, não é? Para nós não é essencial, para os batistas é. Né? Tanto que os batistas não recebem o irmão nosso que foi batizado por aspersão, tem que batizar de novo. Nas mais tradicionais, pelo menos, é assim. Então é difícil você achar onde está a linha do essencial e do não essencial. Eu entendo que é difícil. Mas não significa que não haja uma diferença. Existe. E nós devemos sempre estar repensando esses limites e tentando estabelecer ali o que é motivo para brigarmos e o que não é, o que é motivo para nós relevarmos e talvez deixar para ensinar mais para frente, ok? Como presbíteros ou diáconos na igreja, vocês terão esse papel de escolher as brigas que vocês vão entrar, não é? Tem muito pastor que acaba de sair do seminário, aprende as coisas muito certinho, não é? E chega na igreja quer ser o novo Lutero, né? E aí a gente tem que ensinar para ele, você não, você deve escolher as suas brigas, né? Deve identificar o que é essencial, o que não é, que você tem que brigar mesmo, o que é bom esperar um pouquinho, não é? Então é aplicar a distinção. Qual é a marca mais importante que define alguém crente, uma igreja cristã? A única marca verdadeira, infalível de uma igreja de Cristo é a profissão da fé em Cristo. É o que falamos lá no começo. A igreja visível, ela é unida pela profissão de fé. Se numa igreja existe uma profissão de fé em Cristo, e no Cristo verdadeiro, ela é uma igreja cristã. Okay? Ainda que muitas doutrinas estejam equivocadas e nós temos de lidar com isso. Mas se ainda há fé em Cristo, no Cristo verdadeiro, ela é uma igreja cristã. Ok? Parágrafo 5. A igreja é a degeneração. As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mudança, à mistura e ao erro. Algumas têm se degenerado ao ponto de não serem mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus, segundo a vontade dele mesmo. Então, nós temos aqui um alerta e uma promessa. Qual que é o alerta? Algumas igrejas podem se degenerar ao ponto de tornar-se sinagogas de Satanás. Então, também não devemos levar o que falamos agora ao extremo, ao ponto de dizer assim, então tá tudo bem, mudança doutrinária. Não é bem assim. Porque é possível que a degeneração chegue num ponto em que elas deixem de ser igrejas. Veja, não é simples. Se você olhar na Bíblia, na carta de Paulo aos Coríntios, não é? Paulo ainda chama os coríntios de igreja. Ainda chama aquela igreja de igreja, embora tenha muitos erros, embora tenha muitos problemas, mas ainda é igreja. Né? Então, que degeneração é essa que torna uma igreja uma sinagoga de Satanás? Quando você tem uma pessoa usurpando o trono de Cristo, dizendo-se o cabeça da igreja, né? O vigário de Cristo, não é? Então, quando você tem esse tipo de degeneração, quando você tem outras autoridades ao lado da palavra de Deus com o mesmo peso, como a tradição, não é? E o próprio clero, que é o caso da Igreja Católica Romana, quando você tem uma negação da Trindade, uma negação da divindade de alguma das pessoas da Trindade, como é o caso aí dos Testemunhos de Jeová, dos Mormons, ok? Isso é uma degeneração terrível. Contudo, sempre haverá uma igreja fiel. Então, Deus vai preservar a igreja. Assim como foi na época da Idade Média, não podemos dizer que não havia igreja naquela época. Muitas vezes, quando nós estudamos história da igreja, no meio evangélico, nós estudamos história da igreja assim. Você tinha a igreja primitiva, você tinha os pais da igreja, aí você tem um grande buraco negro, e aí depois você tem a reforma protestante. Né? Não é bem assim. Houve igreja durante esse tempo, entre a igreja primitiva e a reforma protestante. Havia uma igreja fiel no meio daquele monte de corrupção da igreja romana na Idade Média. Okay? Você tinha alguns lugares, alguns centros, alguns pregadores fiéis naquele tempo. Okay? E não só em grupos separatistas, mas até mesmo no meio da instituição católico-romana. Ok? E a igreja e a reforma protestante ela não veio do nada. Ela foi também um desenvolvimento histórico de várias coisas que já estavam acontecendo ali durante a Idade Média. Então, Deus sempre vai preservar uma igreja fiel. Sempre haverá. Okay?
É uma questão de grau, ok? As igrejas mais puras ainda assim são imperfeitas. Até mesmo a IPB, né, que tem uma regra perfeitinha, né? A IPB tem imperfeições, não é? Nossa igreja tem imperfeições. E continuarão assim até o fim. Mas algumas se tornam tão corruptas que perdem o seu caráter como verdadeiras igrejas de Cristo. Mas a garantia é essa, que haverá sempre uma igreja fiel, ortodoxa e pura, formada por aqueles que é o corpo invisível dos eleitos, os verdadeiros crentes. Ok? Parágrafo 6. Cristo é o único cabeça. Não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Em sentido algum, pode ser o Papa de Roma, o cabeça dela, mas ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus. Ok? Quem é o verdadeiro cabeça da igreja? Será que é esse homem aí? Né? O Palpatine? Né? Não é ele, não. Okay? Cristo é o cabeça da igreja. Ele é aquele que é o líder máximo da igreja, o sumo sacerdote da igreja. E ele não tem um único representante terreno. Okay? De fato, Deus deu autoridade, Cristo deu autoridade à liderança da igreja. A liderança da igreja, os oficiais, têm as chaves do reino. Ok? Então, vocês têm, né, quem é oficial aqui, vocês têm a chave do reino, ok? Mas vocês não são uma pessoa só, não pode ser o representante de Cristo, não pode assumir o seu trono como cabeça, ok? Cristo preside a igreja, ele é o verdadeiro pastor da igreja, todos os outros pastores são auxiliares. O verdadeiro pastor titular da igreja é Cristo. E ele preside a igreja por meio da palavra, das ordenanças e por meio da sua presença espiritual no meio da igreja. Então, ele de fato está dirigindo a igreja. Não é o Papa, que aqui diz que é aquele anticristo. E esse trecho aqui da Confissão de Westminster é um dos trechos mais problemáticos para muitos, né? Porque muitos têm dificuldade de entender por que o Papa, que é chamado de anticristo, eu tenho que concordar que o Papa é o anticristo, né? E o Hodge aqui, ele vai dizer que dificilmente, né, os autores tiveram a intenção de declarar que cada Papa individual é o anticristo pessoal. Veja, houve uma transição de papas enquanto a confissão estava sendo escrita. Houve uma transição. Então, ou seja, seriam os dois anticristos? Não é essa a ideia. Mas eles queriam dizer que o sistema papal é, em espírito, forma e efeito, totalmente anticristão e marcou uma deserção do cristianismo apostólico prevista e predita nas Escrituras. Veja, a Bíblia fala do anticristo como alguém que tenta imitar a Deus, que tenta simular coisas que Deus faz. Uma pessoa, né, um indivíduo, que tenta fazer o que Cristo faz. Ok? Tomando o lugar de Cristo. É mais do que apenas um sistema como o marxismo. Tem gente que vai dizer, hoje isso seria o marxismo, o anticristo. Será? Né? O Papa é pior, viu? O sistema papal é pior do que isso. Porque ele, de fato, toma o lugar de Cristo. De fato, ele distorce o evangelho. Tudo isto era verdade em seus dias e é verdade nos nossos. No entanto, conforme mudam as formas do mal e as complicações do reino de Cristo com o de Satanás, variam de acordo com o andamento dos eventos. Precisamos nos lembrar também de que agora muitos anticristos têm surgido, como diz João na sua primeira carta. Ok? Então, quando eles falavam do Papa ser o anticristo, é o sistema papal. Ok? É possível que seja o sistema papal? Eu creio que sim. Eu acredito que sim, porque o sistema papal tem todas as características. Você tem ali o indivíduo que se assenta no trono de Cristo. Você tem ali um simulacro, né? Você tem ali uma simulação, uma falsificação daquilo que Deus faz. Então, sim, eu acredito que o sistema papal se encaixa muito na descrição de anticristo, mas não quer dizer que não hajam outros anticristos, ok? Não quer dizer que não tenha outros perigos rondando por aí. Irmãos, essa parte da igreja foi a mais longa. Eu vou tentar ser mais breve agora, mas porque a parte da igreja é a mais profunda mesmo, ok? Sobre a comunhão dos santos, capítulo 26, parágrafo 1. Todos os santos que pelo seu espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça,
tem com ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. E estando unidos uns aos outros no amor e participam dos mesmos dons e graças, e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. Ok? Nós estamos unidos a Cristo. Ok? Cristo é o cabeça da igreja e nós estamos unidos a ele. Essa é a doutrina da união com Cristo, que você encontra em várias passagens como Romanos capítulo 6. É uma das passagens muito importantes aqui nesse sentido de união com Cristo. O que significa união com Cristo? Significa que quando Cristo morre na cruz ali, ele morre na cruz, a sua morte vicária, ela é aplicada a nós, de modo que nós não precisamos mais morrer pelos nossos pecados. Ele morreu por nós. Quando Cristo obedece à lei, a sua obediência é aplicada a nós, como se nós tivéssemos obedecido. Quando ele ressuscita, a sua ressurreição é aplicada a nós, de modo que nós somos vivificados para viver uma nova vida e temos a promessa de uma vida eterna no futuro. Então veja, existe uma união entre a igreja e Cristo, de tal maneira que aquilo que Cristo conquista é aplicado à sua igreja, como se nós tivéssemos conquistado. Mas, na verdade, foi Cristo que fez. Então, nós temos uma comunhão com Cristo. E essa é a base da comunhão da igreja. Nós temos uma comunhão com Cristo nos seus sofrimentos, morte, ressurreição e glória. Ok? E é por causa desse tipo de união com Cristo, o seu irmão também é unido a Cristo, ok? Que nós temos essa comunhão entre os irmãos. Qual é a base, o fundamento da comunhão da igreja? Cristo. Cristo é a base e fundamento da comunhão da igreja. Porque o seu irmão também está unido a Cristo, também foi remido por Cristo. Você deve amá-lo. Ok? E você deve amá-lo, diz aqui, nós estamos obrigados, então você deve amá-lo porque você é obrigado, a comunhão da igreja é um dever, mas também para o mútuo proveito, também porque é bom, também porque é excelente para nós. Ok? Parágrafo 2, comunhão com a igreja. Os santos são, pela sua profissão de fé, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto a Deus e na observância de outros serviços espirituais que tendam à mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios, e esta comunhão, conforme Deus oferecer a ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Então, quais são as obrigações da comunhão? Culto a Deus, ok? Nós estamos obrigados, né, como igreja, a nos reunir para cultuá-lo e para trabalhar em tudo aquilo que coopera para a edificação dos irmãos, ok? Então, reunir-se sempre que a igreja se reúne, sempre que a igreja se reúne num culto público, estarmos juntos é uma obrigação. Isso está aqui na Confissão de Westminster, isso está nos nossos princípios de liturgia, está lá também. E é algo que você deve, de fato, falar para as pessoas que estão faltando muito na igreja, estão faltando no culto, não estão indo, ok? Você pode falar para elas, é uma obrigação sua, como crente, estar presente nos cultos, sempre que a igreja se reúne, ok? É um dever do membro. Tanto que não ir no culto por um longo período de tempo é algo que pode levar à disciplina. É passível de disciplina eclesiástica. Ok? Quem esteve na semana passada, no mês passado, viu o reverendo Ageu dizer que aquele texto da nossa Constituição, que diz lá que o membro deve estar presente na igreja, aquele que ficar sumido por um ano, não é? Aquela pessoa que o paradeiro é desconhecido por um ano, não é aquela pessoa que você sabe onde ela está, mas ela não tem ido ao culto. E aí você tem que esperar um ano para tirar o rol de membros. Não, não é essa pessoa. Né? Esse caso é o caso da pessoa que de fato desapareceu. O seu paradeiro é desconhecido. A pessoa que está faltando o culto, você pode chamar a atenção dela, você pode exortá-la, você pode chamá-la de volta, e se ela se recusar, é passível de disciplina, irmãos. É passível de disciplina. Porque é dever do membro participar do culto público. Socorrer uns aos outros também é um dever da membresia, e em todo lugar
Ou seja, pode ser que você tenha de socorrer até mesmo um crente de outra cidade, né? De outro país, de outra situação, ok? De outra denominação. Essa nossa irmandade, comunhão, não se limita aos membros da nossa igreja, né? É preciso ter, como alguns dizem, o termo que alguns usam é uma visão de reino, não é? Nós precisamos entender que a igreja é de Cristo, não é formada só pela IPB, só pela nossa igreja local, e nós precisamos estender os nossos cuidados e o nosso amor a irmãos de outras localidades, né? Isso se dá até mesmo por meio das missões ou por meio de cuidados que nós podemos ter, certo? Essa comunhão é uma comunhão sem confusão. Veja, esta comunhão que os santos têm com Cristo não os torna de modo algum participantes da substância da sua divindade, nem iguais a Cristo em qualquer sentido. Afirmar uma coisa ou outra é ímpio e blasfemo. A comunhão que os santos mantêm entre si não destrói, nem de modo algum enfraquece o título ou domínio que cada pessoa tem sobre os seus bens e possessões. Então veja, a comunhão que nós temos uns com os outros não nos torna unidos de tal maneira que não haja mais individualidades. Assim como na Trindade você tem uma unidade e uma diversidade, não é? Um em essência, três em pessoa. Assim também na igreja nós somos unidos num só corpo, mas nós somos diferentes. Nós temos diferentes dons, nós temos diferentes posses, ok? Da mesma maneira, nossa comunhão com Deus não nos torna participantes da divindade. Nós não nos tornamos deuses. E eu achava que essa heresia estava morta, mas esses dias atrás um cantor gospel aí falou uma coisa parecida, né? Que nós viramos deuses, né? É um negócio muito complicado, né? Não, essa nossa união, ela mantém as nossas individualidades. Então, nós mantemos as nossas posses, não somos obrigados, por exemplo, a doar para um fundo comum, certo? Nós temos ainda direito de propriedade, nesse sentido, né? Sobre os sacramentos, capítulo 27, parágrafo 1, diz: os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus, para representar Cristo e os seus benefícios e confirmar o nosso interesse nele, bem como fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o restante do mundo, e solenemente obrigá-los ao serviço de Deus em Cristo, segundo a sua palavra. Ok? Então, o que são os sacramentos? A palavra sacramento, vou pular aqui, que está aqui a explicação, ela vem da palavra latina sacramentum, que significa um rito sagrado em geral, e em particular o juramento sagrado de obediência de um soldado. Tu sabe quando o soldado vai fazer ali um juramento, mesmo que nós que vamos alistar, né? Temos ali um momento de ali em frente à bandeira, e há um certo juramento ali, não é? Então, esse momento era chamado de sacramento. E o estudo dos ritos em si, mesmos, enseja o conceito de um sacramento como uma ação ritual instituída por Cristo, nas quais os sinais percebidos pelos sentidos mostram a graça de Deus em Cristo e as bênçãos de sua aliança. Então, o que é sacramento na teologia cristã? É algo instituído por Cristo, são sinais que não apenas representam, mas de fato comunicam graça. Ok? Quando nós tomamos do pão e do vinho, nós não estamos apenas assistindo uma representação visível do evangelho, não é apenas um símbolo, mas de fato graça está sendo comunicada por meio daqueles elementos. Isso é um sacramento, ok? Sacramento também é um sinal ou selo. E quando ele usa aqui esse termo sinal ou selo, lembra que naquele tempo as cartas reais, as cartas autenticadas, elas tinham um selo que marcava que aquela carta era de fato daquela pessoa que enviou. Ok? Essa é a ideia de um selo aqui. E esse selo é como se protegesse aqui, né? Confirma, autentica aquela carta. Quando esse significado se aplica aos sacramentos, um selo é compreendido como se protegesse uma promessa, enfatizasse uma obrigação ou solidificasse um pacto. É isso que o sacramento faz. Quando nós somos batizados, aquilo está de fato confirmando para nós. Você foi recebido no povo da aliança. Quando nós tomamos da ceia, do pão e do vinho, aquilo está confirmando para nós ali.
Você, de fato, está sendo alimentado espiritualmente por Cristo, vivificado para viver uma vida cristã digna. Ok? Sacramentos, então, eles autenticam, eles fortalecem a nossa fé. Qual que é o propósito dos sacramentos? Representar Cristo e seus benefícios. Então, quando nós somos batizados, nós somos lavados, purificados, representa essa purificação. Quando nós quando nós tomamos da ceia, nós recebemos ali os benefícios de Cristo, o seu evangelho diário para o nosso dia a dia, para a nossa vivência cristã. Eles confirmam o nosso interesse no Redentor, diferenciam os que pertencem à igreja do restante do mundo. Isso é diferente, não, quer dizer, isso é importante, irmãos. João Calvino, em Genebra, ele lutou muito pelo direito de não dar ceia a pessoas em disciplina. O Conselho de Genebra era contra. O Conselho de Genebra queria que Calvino desse ceia para todo mundo, que não fizesse diferenciação. E Calvino lutava, brigava ali para não dar ceia para pessoas ímpias. Né? Porque é parte do sacramento essa diferenciação entre o crente e o não crente, e envolver-nos no serviço de Deus em Cristo. Parágrafo 2, união sacramental. Em todo sacramento há uma relação espiritual ou união sacramental entre o sinal e a coisa significada. Por isso, os nomes e efeitos de um são atribuídos a outros. O que ele está tentando resolver aqui nesse parágrafo da Confissão de Westminster? Temos algumas passagens bíblicas que nos trazem uma terminologia um pouco estranha, se nós pensamos nessas distinções, e até são passagens que os católicos romanos usam para nos cutucar, não é? Então, olha só aqui, por exemplo, quando Jesus ele institui a ceia, ele diz: a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Aí um católico romano olha para isso aqui e fala assim: viu só? Ele não falou que isso aqui representa o meu sangue, ele falou que isso é o meu sangue. Não é? Então, isso é, não é? Olha a confusão que acontece aqui. Ou então em Tito, né? Vai falar aqui, ó, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando ele fala de lavar regenerador, está se referindo a batismo. Né? Então ele nos salva pelo batismo, ou então aqui em Romanos 6,3, que é pior ainda. Ó, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? E esse texto aqui é usado pelos católicos para defender a tese de que o batismo salva, de que o batismo transmite salvação. Ok? Então como é que a gente explica isso aqui? O fato de que certos benefícios de Cristo são descritos como tendo sido transmitidos pelos sacramentos. Como é que a gente explica isso? Okay? A ideia é o seguinte: cada sacramento contém um elemento material, palpável aos sentidos. No sentido bem livre, esse elemento é chamado de sacramento. Ok? Então vamos lá, o pão e o vinho e a água do batismo, né? São sacramentos. Contudo, no sentido estrito da palavra, o termo é mais inclusivo e denota o sinal e aquilo que é significado ou simbolizado. Ou seja, o sacramento na ceia não é apenas o pão e o vinho, mas também a presença espiritual de Cristo. Também a graça de Cristo, que é transmitida espiritualmente àqueles que estão unidos a Ele no momento do rito do sacramento. Ok? Então, o sacramento não é só o pão e o vinho, mas aquilo que é espiritual que está sendo comunicado. Para evitar mal-entendido, deve-se ter em mente esse uso diferente. Isso explica porque se pode dizer que um descrente pode receber e, todavia, não receber o sacramento. Então, o que acontece se um descrente for lá e tomar a ceia? Imagina que alguém fingiu lá que é de outra igreja, foi lá e tomou ceia na sua igreja. O que acontece? Ele tomou do sacramento? Sim e não. Sim e não. Sim no sentido que ele tomou do pão e do vinho, mas não porque ele não tem essa união com Cristo. E por não ter a união com Cristo, ele não vai receber as bênçãos espirituais do sacramento. Ok?
E as duas coisas estão unidas aqui naquele momento. Okay? O objetivo externo do sacramento inclui não somente os elementos que se usam, a saber, água, pão e vinho, mas também o rito sagrado, aquilo que se faz com esses elementos. Segundo esse ponto de vista externo, a Bíblia denomina os sacramentos de sinais e selos. Ok? Isso aqui, irmãos, busca resolver a tensão que havia entre a doutrina da transubstanciação, consubstanciação e a doutrina reformada dos sacramentos. Ok? Os católicos romanos creem que quando acontece ali a Eucaristia, o sacramento, o pão vira carne, literalmente. O pão vira carne, né? E o vinho vira sangue. Ok? Embora os acidentes, aquilo que é externo não tenha se mudado, a essência muda. É assim que os católicos romanos veem, né? Há uma mudança na substância, certo? Os luteranos têm uma doutrina próxima disso, mas um pouco diferente. Eles entendem que algo lá no interior mudou, né? Mas ainda que de forma externa ali permaneça os mesmos elementos. Por quê? Porque eles buscam explicar esse mesmo problema aqui. Como é que o sacramento comunica o sangue, né, a carne e o sangue de Cristo? Como que ele comunica? Deve haver alguma mudança ali material, não é? E a doutrina que nós seguimos ela foi desenvolvida por João Calvino, que entendeu que isso se dá por meio da união que nós temos com Cristo. Essa união que é espiritual. E por meio dessa união espiritual que a graça é comunicada a nós. Ok? Aqueles que estão unidos de forma espiritual a Cristo. Espírito e sacramentos. A graça significada nos sacramentos, ou por meio deles, quando devidamente usados, não é conferida por qualquer poder neles existentes, nem a eficácia deles depende da piedade ou intenção de quem os administra, mas da obra do Espírito e da palavra da instituição, a qual, juntamente com o preceito que autoriza o uso deles, contém uma promessa de benefício aos que dignamente o recebem. Então, como é que o sacramento transfere graça? Não pelo poder dos elementos. O pão é um pão normal. O suco de uva ali é um suco de uva normal. Del Valle, você compra ali na esquina. Ok? Não é aquilo que transmite graça. Também não é pela piedade de quem administra. Isso aqui remete muito à controvérsia donatista do ano 312 depois de Cristo. O que aconteceu naquela época? Houve uma perseguição à igreja cristã e muitos homens se renderam à perseguição. Okay? Os perseguidores falaram, entregue todas as suas Bíblias, vamos queimá-las. E eles tiveram medo e entregaram. Okay? Alguns deles até mesmo sendo pastores. Olha que situação, não é? E depois que passou a perseguição, esses homens pediram perdão, se arrependeram e retornaram à igreja, alguns até mesmo ao cargo de pastor. Mas aí aconteceu que um homem chamado Donato começou a questionar a ordenação de um ministro, porque ele foi ordenado por um outro ministro que tinha sido um traidor do evangelho. E aí o que começou a questionar ali os atos pastorais feitos por alguém que é um traidor do evangelho são válidos? Trazendo isso aqui para hoje, imagine que você tem um pastor que foi pego em adultério, e aí foi disciplinado e foi destituído do ministério. As ceias que ele ministrou e os batismos que ele ministrou são válidos? Ou o que ele fez foi invalidado? Ok? É essa a discussão aqui. E o que se entendeu é que o que transmite graça nos sacramentos, nas ordenanças, não é a pessoa. O pregador da sua igreja ele pode estar pregando para engrandecimento próprio, para o seu próprio orgulho, para aparecer. Mas mesmo que a intenção dele seja impura, se a palavra for fiel, Deus está operando ali, independente da intenção daquele pregador. Ok? Então, não é o pregador que transmite graça, mas é pela obra do Espírito, mediante ali a pregação da palavra. E o sacramento contém uma promessa de benefício, independente das coisas externas acontecendo ali. Ok? Por isso que é importante o pastor ministrar a ceia ao lado da palavra sendo pregada. Por isso que é importante ali as palavras de instituição, é importante ali a oração de consagração. Tudo isso é o rito que garante ali, né, que tem a promessa do benefício desse sacramento. Ok? Parágrafo 4. Há só 2 sacramentos ordenados por Cristo, nosso Senhor, no Evangelho: o batismo e a Santa Ceia. Nenhum desses sacramentos deve ser administrado senão pelos ministros da palavra legalmente ordenados.
Então, só tem 2 sacramentos, porque só precisa de 2. Esses 2 sacramentos representam todo da vida cristã. O batismo representa ali a nossa lavagem, a nossa regeneração, né? Nossa limpeza pela justificação. E a Santa Ceia representa ali a nossa vida dentro do pacto. Por isso que é repetido. Porque nós precisamos desse evangelho repetidamente em nossas vidas. É a santificação. Não há necessidade de um outro sacramento. Não há mais nada para simbolizar. Só vemos na Escritura Jesus instituindo esses 2 sacramentos. Ok? E devem ser administrados pelos ministros da palavra. Essa parte aqui é uma das partes mais polêmicas, né? Por que os ministros da palavra devem administrar os sacramentos? Onde que você vê na Bíblia isso? Não é? Muita gente vai questionar isso aqui. Primeiro, uma perspectiva eclesiástica. Os sacramentos só podem ser apropriadamente administrados pelos oficiais da igreja, mas altamente qualificados e de caráter legal. Então veja, aqui talvez ele não esteja falando uma doutrina teológica geral, não é que não seja bíblico um membro da igreja batizar. Em ocasiões muito extraordinárias isso até pode acontecer, ok? Imagina, você é um náufrago numa ilha deserta, tem uma pessoa ali que se converteu do seu lado. Você pode batizá-lo, ok? Né? Mas é uma situação extraordinária, ok? Mas para a organização da igreja, é importante que pessoas preparadas para isso, pessoas qualificadas, que estudaram teologia, que entendem o que estão fazendo, ministrem os sacramentos, ok? Perspectiva eclesiástica, a organização da igreja. Também tem uma perspectiva bíblico-teológica, porque a Bíblia ela fala dos ministros da palavra como sendo despenseiros dos mistérios de Deus. Ok? É claro que o sacerdócio é universal. É claro que não temos mais mediadores entre Deus e os homens além de Cristo. Certo? Então, de fato, o pastor ele não tem uma especialidade espiritual para poder somente ele ser o sacerdote ali. Mas ainda assim existe uma certa especialidade do pastor, até no Novo Testamento, que é a dispensação dos mistérios de Deus, a palavra e os sacramentos. Ok? Perspectiva aglutinadora. Os sacramentos devem ser acompanhados pela palavra. Certo? Os sinais sempre são acompanhados de palavra. Lembre que Jesus, sempre que ele fazia um milagre, ele pregava. Certo? Porque os milagres, eles não têm um fim em si mesmo. Eles têm como fim autenticar a palavra de Cristo. Certo? Da mesma maneira, os sacramentos devem ser ministrados onde há palavra. Sem palavra, sem sacramento. Nada melhor, então, que aquele que traz a palavra também ministre o sacramento. E como o pastor ordenado costuma ser o ministro da palavra, costuma ser quem prega, então nada melhor que ele ministrar o sacramento, ok? É claro que existe, então, uma pouca evidência bíblica para a ideia de que só ministros ordenados podem ministrar sacramentos. Nós admitimos isso. Mas existem essas 3 perspectivas aqui do porquê que isso é assim, ok? Haveria um problema bíblico, é heresia um presbítero ou um membro da igreja ministrar um sacramento? Entendo que não, mas não é como nós operamos na nossa igreja, que tem esta doutrina. Ok? Parágrafo 5, sacramento nos testamentos. Os sacramentos do Antigo Testamento, quanto às coisas espirituais por eles significadas e representadas, eram, em substância, os mesmos que os do Novo Testamento. Então veja, os sacramentos do Antigo Testamento, você tem ali a circuncisão e você tem ali a Páscoa. E as coisas que eles representam são as mesmas que o batismo e a Santa Ceia representam. Veja aqui a semelhança: circuncisão e batismo. Ambos são administrados uma só vez aos crentes e seus filhos, representam o começo da união com Deus, e o recipiente é totalmente passivo. Ele não faz nada, não é? Ele é circuncidado ou ele é batizado. Ele não faz nada para contribuir ali na sua situação. Já a Páscoa e a Ceia do Senhor têm em comum que são administrados repetidamente, são administrados somente aos crentes aqueles que fazem parte do pacto da aliança ali, representam a manutenção da união com Deus, a sua fé é fortalecida cada vez que é ministrado, e o recipiente é ativo.
ele participa do ato. Jesus ordena, tomai e comei. Não é? E a pessoa, então ela vai tomar e ela vai comer. Certo? Então é ativo. Então você tem muitas semelhanças de modo que os paralelos são muitos. Ok? As mesmas bênçãos espirituais são transmitidas por esses sacramentos. Só que eu quero pular para a próxima parte aqui. Nós já entendemos que eles são iguais. Mas em que são diferentes? A circuncisão transmudou-se em batismo, pois a primeira era sombra, tipo e símbolo do segundo, que representa a realidade do que era apenas previsto. Então veja, o batismo é a circuncisão aprofundada, objetivada, generalizada e plenamente realizada. A circuncisão deixou de ser judaica e masculina para, no batismo, tornar-se universal, abrangendo ambos os sexos e a humanidade inteira, todas as nações. Note também que o batismo é muito mais fácil de realizar do que a circuncisão. Né? É uma cerimônia muito mais simples, muito mais rápida, e até mesmo fácil de transmitir para várias culturas, certo? A Páscoa converteu-se em ceia sem sacrifício de animais e sem amarguras humanas, pois Cristo foi o nosso sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não precisa mais de sacrifícios. Nós não concordamos com os católicos romanos que entendem que a cada Eucaristia existe ali um sacrifício. Né? Eles entendem assim, que cada missa é um sacrifício. Né? Nós não entendemos assim. Cristo já morreu de uma vez por todas, não é necessário mais sacrifícios. Ok? No batismo, o crente nasce simbolicamente para a vida eterna, na ceia ele é alimentado para o crescimento na graça e consagração, visando o serviço a Deus e à igreja. Okay? Aqui esse quadro eu vou deixar para vocês, vocês vão ter acesso ao slide, ok? Mostra mais semelhanças entre a circuncisão e o batismo cristão, ok? Irmãos, o que tinha para hoje era isso, e agora fica aberto para perguntas. Se tiverem. Fica à vontade. É legal fazer um comentário só, Wayne. Quando a gente vê o desenho da Confissão de Fé e os capítulos que eles vão se juntando, né? A gente fica com uma estrutura muito boa para você ter muitos argumentos evangelísticos, né? De explicação, principalmente quando você tem novos membros, né? No trabalho, a gente tem bastante irmãos de outras denominações, né? E às vezes eu pergunto, você conhece a Confissão de Fé de Westminster? Muitos deles, muitos irmãos, né, de outras denominações não sabem nem o que é, né? Aí às vezes podem taxar a gente de usar a Confissão de Fé como, mas você não fala que é só a Bíblia que é a regra de fé, né? Por que você está aderindo a um outro método, né? Um outro livro? Porque não conhece, né? Quando você realmente lê e entende esse contexto inteiro da confissão de fé, fica muito mais fácil de você fazer todo esse trabalho evangelístico, de explicar, né, pontos a pontos para novos membros ou para membros que ainda têm alguma dúvida com relação a algum assunto, né? É muito gratificante estudar a confissão de fé. Existe um conceito que os reformadores defenderam, que é o conceito de fé explícita. Os católicos romanos tinham a ideia de uma fé implícita, ou seja, é possível que aquela pessoa que não tem muito conhecimento, não sabe muito bem no que crê, mas ela tem uma fé. Você só não sabe fé em quê, mas tem fé, não é? É a ideia de fé implícita. É uma fé lá do coração, mas você pergunta para a pessoa, você crê no quê mesmo? Ela não sabe explicar, né? Então os católicos romanos creem que existe essa fé implícita. E os reformadores já chegaram e falaram, não, fé é explícita. A fé ela tem conteúdo, ela é uma fé em algo. E a pessoa deve ser capaz de dizer no que ela crê. É por isso que os reformadores incentivaram muito a alfabetização, não é? Para que as pessoas pudessem ler a Bíblia e declarar a sua fé. E aí, o que é o catecismo? O que ajuda a explicar para as pessoas do catecismo, a Confissão de Westminster, o que ajuda a explicar para elas é a ideia de que esses documentos são um testemunho da nossa fé. Eles não são Bíblia. Então, se ele falar assim, mas vocês não já têm a Bíblia? Sim, a Bíblia é a autoridade. O símbolo de Westminster não são Bíblia. Mas eles são o quê? Eles são
uma declaração daquilo que nós cremos em resposta à Bíblia. Né? E nós devemos ser capazes de declarar no que nós cremos. Né? Se não formos capazes de declarar no que nós cremos, vamos ter muitas confusões. E a igreja ela deve ser unida entre pessoas que creem igual, que creem na mesma coisa. E é por isso que é importante que uma igreja tenha uma confessionalidade. A IBB tem. Assim como os batistas também têm. Os assembleanos já têm um documento. Né? Você pode até argumentar com eles nesse sentido. Os assembleanos têm um documento agora. Eu não me recordo do nome, mas eles têm uma declaração de fé. Né? Um documento que expõe a sua doutrina. Certo? Então, é importante isso. E aí, como até disse antes, né? Quem é presbiteriano deve ser presbiteriano de forma coerente, de forma honesta. Não é? O reverendo Boanerges dizia, né? Ninguém é obrigado a ser presbiteriano. Mas se é, seja com honestidade. Né? Infelizmente, tem muitas pessoas que mentem. E é mentira mesmo. Mentem na sua subscrição confessional. Dizem que subscrevem, mas depois fazem tudo ao contrário. Né? Nós não devemos ser assim. Quem tem dificuldade com algum tópico da confissão, procure estudar um pouquinho mais, veja se tem certeza disso, ok? Se tiver certeza disso, olha, não recomendo tornar-se oficial da IPB. E se vocês já são oficiais da IPB, mas vão analisar novos candidatos, vocês também devem avaliar se eles subscrevem o símbolo de Westminster. Se não, não recomende a sua candidatura. Né? Porque isso vai gerar confusão, vai gerar divisão. Né? E ele não deixa de ser irmão, só não vai ser oficial da nossa igreja. Mas não deixa de ser irmão nosso, de ser querido nosso. Né? Isso é importante. Pastor, eu queria Diga. fazer uma pergunta. Referente à administração da Santa Ceia. O que o senhor acha, qual a sua visão, né, sobre a administração da Santa Ceia todos os domingos? Porque eu creio que no nosso presbitério não exista nenhuma igreja que tem como prática, né? Uhum. Eu queria saber a tua posição. Eu acho excelente. Veja, não acho que seja uma questão também de brigar, de separar o que é igreja e o que não é, como eu já disse até antes, né? Mas Calvino defendia a administração da ceia todo domingo. E o entendimento dos reformados sempre foi de que todo domingo, sendo o dia do Senhor, é um dia de celebrar a morte e ressurreição de Jesus. É um dia de vivenciar uma antecipação do paraíso. Tanto que os puritanos chegavam ao ponto de serem contra a comemoração de outras festas, como Natal ou Páscoa, né? Eles não concordavam com a comemoração da Páscoa aos domingos. Por quê? Porque eles entendiam assim, todo domingo é Páscoa. Porque todo domingo nós celebramos a ressurreição de Cristo. Né? Então não precisa ter um domingo mais especial que outros, porque todo domingo é especial. Esse é o argumento dos puritanos. Não vou questionar aqui se nós devemos ou não devemos comemorar a Páscoa, não é meu objetivo, né? Até porque eu sinceramente, pessoalmente, não vejo problema em você ter certas comemorações, mas nós devemos tornar os domingos mais especiais, né? E ter Santa Ceia todos os domingos é uma maneira de fazê-lo. Tem gente que vai dizer assim, mas se tiver todos os domingos, as pessoas vão achar muito normal. Já ouvi esse argumento, né? Então, dia da ceia tem que ser especial. Não pode ser um dia normal. Mas pera, então se todo domingo tá normal, então tá errado. Porque todo domingo é para ser especial. Eu já ouvi, pastor, até presbíteros mesmo falar, né, que se for o caso da Santa Ceia todos os domingos, que banaliza. Achei um absurdo ouvir isso, mas diz que pode se banalizar, ou às vezes muitos crentes não iam até a igreja porque ele não está preparado para tomar a Santa Ceia, entendeu? Então, assim, irmãos, realmente, eu não sei porque que o nosso presbitério até hoje não, né, dialogou sobre isso. Olha, assim, meus irmãos, claro que esse é um assunto, eu diria assim, secundário, no sentido de brigar por isso.
né? Eu acho bom ter Santa Ceia todos os domingos. Mas eu sei também que nós devemos andar junto com a igreja, devemos andar junto com o conselho. Então, essas coisas devem ser discutidas sim, mas não motivo de briga. Algo que e que eu desafio os irmãos, como oficiais, é a serem bíblicos, mais que tradicionais. Veja, a tradição tem a sua importância, ok? Não estou dizendo que a tradição não é importante. Aquilo que nós sempre fizemos, muitas vezes, é ali uma cerca para nós não errarmos. Tem muitos crentes que fazem o certo não porque entenderam o que é bíblico, mas porque sempre foi certo, sempre foi assim, né? Só que, ao mesmo tempo, a tradição pode virar um empecilho para se fazer aquilo que é bíblico. Então, veja, muitos desses irmãos que dizem vai banalizar, eles não estão apoiados em princípios bíblicos, eles estão apoiados em princípios tradicionais. A sua desconfiança tem muito mais a ver com, peraí, vai mudar aquilo que sempre foi feito? Irmãos, eu desafio vocês a isso. Às vezes, ser bíblico vai exigir mudar aquilo que sempre foi feito. Talvez o modo como sempre foi feito na sua igreja esteja errado. É possível, tá? Não é impossível que isso aconteça, né? Agora, então, desafio vocês a serem bíblicos, confessionais e corajosos para buscar mudar aquilo que deve ser mudado. Claro, sem guerrear, sem dividir a igreja, também não é assim, não é? Mas também sem medo, sem covardia, que é o que acontece muitas vezes, né? E vamos fazer aquilo que é melhor, não é? Irmãos, todo domingo é especial. Todo domingo é especial. Todo domingo é dia de celebrar, de antecipar o gozo celeste, né? Todo domingo é dia de fazê-lo. E nós devemos, então, buscar fazer isso da melhor maneira, né? Amém? Amém, meu irmão. Tiver mais alguma pergunta, alguma contribuição? Se não... Bom dia a todos. Bom dia. Vou fazer um comentário, pastor, a respeito dessa colocação sobre mudança, que eu acho muito importante que você falou durante a aula sobre a autoridade primária e secundária, né? Eu acho que a gente tem a liberdade de propor, de questionar, reconhecendo assim as autoridades constituídas da igreja. Então eu posso até levar como essas questões, né, sobre celebrar a ceia todo domingo ou não, se a gente considera que seja viável, mas reconhecendo que isso pode ser levado para os concílios tomarem a decisão e a gente, né, está se submetendo às autoridades. Acho que Com isso é certeza. importante também, porque senão todo mundo vai querer mudar tudo e aí fica complicado. Não, eu desafio vocês como os oficiais, principalmente os presbíteros, né? A serem corajosos, ok? Agora, é claro que a igreja tem autoridade para decidir sobre essas coisas que não são coisas... uma igreja não é herege por não celebrar a ceia todo domingo. Veja, é uma questão de administração. Às vezes ela nem vai ter condição financeira de bancar, por exemplo, tanto pão e tanto vinho toda semana, não é? A questão Agora tá mesmo mais caro. a questão mesmo se é vinho ou suco de uva, é uma questão de administração, ok? Então a igreja tem essa autoridade, o conselho tem essa autoridade de decidir o que é melhor nessas questões. Mas o que eu estou desafiando vocês não é a serem rebeldes, né? Não devemos ser rebeldes para com autoridades instituídas, mas é a serem corajosos, estando no conselho, né? Estando no conselho, quem é do conselho, a serem corajosos, né? E a fazer aquilo que é bíblico, aquilo que é confessional. É possível, como eu repito, né? Às vezes, práticas que a igreja fez por muitos anos está errado. Às vezes está errado, mas não é hora de mudar. Às vezes tem brigas maiores para você travar. Às vezes é hora de mudar, né? E aí isso vai sim, vai gerar briga, vai, né?
vai gerar mal-estar, e tem que sempre analisar aí o que é necessário e o que não é. Veja, João Calvino, ele era a favor da comemoração das festas. Ele era a favor de comemorar Natal, Páscoa, Pentecostes. João Calvino via com bons olhos o calendário litúrgico, que é, para nós protestantes brasileiros, parece coisa de católico, não é? Mas João Calvino era a favor, né, de algumas festas. Só que o conselho da igreja dele não era a favor. Aí Calvino só propôs, perdeu, e para ele, tranquilo, tá bom, não vamos comemorar. Foi de boa, né? Ele escolheu a batalha a se travar. Mas a batalha a respeito de não dar ceia para ímpio, essa ele travou, e travou bonito. Então a gente tem que escolher também as nossas batalhas. Não dá para brigar por tudo, né? Isso aí, irmãos. Então, às 14h40, temos a aula do reverendo Donizete, tá bom? E as aulas do reverendo Márcio serão disponibilizadas lá no Google Classroom, tá? Então, espero que seja edificante para os irmãos. Se tiverem mais alguma contribuição, senão a gente pode também estar encerrando. Só uma pergunta, vai continuar as aulas, né, agora? Vai ter um... Travou aqui. Travou. Eu digo assim, vai ter a próxima aula, hoje vai ter todas as aulas. Vai ter, só que as do reverendo Márcio serão disponibilizadas gravadas. Então vamos ter um tempo de intervalo, é isso? A próxima aula ao vivo vai ser às 14h40. Tá bom? Com o reverendo Donizete. E as duas do reverendo Márcio eu vou disponibilizar hoje lá na plataforma Google Classroom. Vocês vão poder assistir pelo YouTube, tá? O reverendo Márcio está gravando as aulas dele. O reverendo Márcio está passando por bastante ocupações, né? Está bastante ocupado nesses dias, questão de mudança de campo e tudo mais. Então, até por isso, assim, o sábado dele está bem complicado, né? Nesse sentido. Mas aí, então, ele vai disponibilizar gravado, tá bom? Ok? 14h40, nos vemos aqui novamente, tá? Até mais. Deus abençoe a todos.